optar pelo direito e posteriormente tornar-se promotora? Boa tarde, Milena. Boa tarde, alunos. Eu sempre gostei muito de ler e de escrever, e isso me levou a optar pelo direito, que é um curso que tem uma alta carga de leitura, de escrita. Eu sempre gostei e tive facilidade. Não tinha nenhum membro da minha família na área jurídica, então foi uma opção minha solitária por vocação mesmo, na área do direito. Cursei a faculdade de Direito, fiz alguns estágios, fiz estágio no Poder Judiciário, na Procuradoria do INSS, em escritório particular de advocacia e posteriormente fiz estágio no Ministério Público Federal. E esse estágio no Ministério Público Federal que me despertou para a carreira do Ministério Público. No caso, sou promotora de justiça perante ao Ministério Público Estadual, que é um pouco diferente, mas foi lá que eu optei pela carreira do Ministério Público, no estágio. Há quanto tempo segue essa carreira? Eu sigo essa carreira há mais de 10 anos, ingressei no Ministério Público do Estado de Goiás no ano de 2010, em setembro, então agora estou quase completando 11 anos de carreira. Em quais comarcas já atuou? Eu iniciei numa pequena comarca de Montes Claros de Goiás como promotora substituta. Também fui promotora substituta no município de Aragarças, Goiás, que é divisa com Mato Grosso. Em auxílio, em algumas outras comarcas cobrindo férias de colegas, mas eu me tornei promotora titular de Jaraguá em 2012 e desde então exerço as minhas funções aqui em Jaraguá, majoritariamente, exceto quando eu substituo alguém, cubro férias de uma outra cidade, mas basicamente eu iniciei nessas duas comarcas como promotora substituta, que são comarcas de entrância inicial na carreira, e me titularizei aqui em Jaraguá, que já é uma comarca de entrância intermediária. Em sua visão, quais os prós e contras de uma rotina de quem exerce a profissão? A minha visão é a visão de alguém que gosta do que faz, que é vocacionada para o Ministério Público, para a carreira jurídica. Então, eu acho que o concurso público, sob o aspecto financeiro, te traz uma segurança, uma estabilidade, e não podemos deixar de considerar isso, mas traz também uma grande realização profissional e pessoal em poder fazer o bem, poder agir em nome da justiça, em prol da sociedade, enfim, aplicar a lei penal sempre de acordo com a justiça, ter a liberdade para... Eu não preciso defender o meu cliente igual se eu fosse uma advogada. Eu basicamente defendo o que a lei prega e atrelado ao meu senso de justiça. Então isso é muito bom, são os pontos positivos. Os pontos contrários, você está sempre exposto à sua própria segurança pessoal, você está exposto a constantes críticas da sua instituição e do seu trabalho. A carga de trabalho é pesada, a responsabilidade é muito grande e tudo isso tem que ser levado em consideração para saber se realmente quem deseja essa carreira está disposto a pagar o preço. Quais ensinamentos e reflexões a profissão trouxe durante sua trajetória? Os ensinamentos e as reflexões são diárias e eu acredito que o principal deles é que eventuais frustrações ou contrariedades não podem nos abater a ponto de nos desanimar. As frustrações fazem parte do processo, nem sempre vamos conseguir nossos objetivos e isso não pode nos abater, nos desanimar. E eu atuei muito no patrimônio público, na defesa do patrimônio público, combate à improbidade administrativa. E isso é uma grande lição. Você tem que lutar todos os dias. Se você conseguir ganhar uma causa, principalmente no combate à corrupção, é uma grande vitória. Então, às vezes, a gente tem uma dificuldade probatória muito grande, dificuldade em conseguir juntar nas provas, em ter testemunhas, ter documentos,
mas a frustração não pode nos abater. E essa é uma das lições que eu trago para mim, lutar sempre e o que vier de consequência positiva. Poderia falar a respeito de algum caso que tenha sido marcante? Os casos mais marcantes na minha carreira são os casos de tribunal do júri. Me marcou muito um caso de Jesúpolis. Foi um homicídio cometido na frente da criança, tinha matado o pai dela, e o cidadão foi réu, foragido da justiça por muitos anos. Então o processo foi julgado uns 20 anos depois do crime. Não ocorreu a prescrição porque o processo foi suspenso, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal. Não conseguiu citar pessoalmente, então suspende a tramitação do processo e o prazo prescricional. E muitos anos depois, sem ter sido prescrito, esse crime foi julgado. Foi muito marcante, porque a vítima já era adulta, ela até cursava faculdade de direito. A vítima não, a filha da vítima, no caso. E foi bem marcante, ela estava bastante emocionada com o julgamento. No final ele foi condenado, embora muitos anos depois do crime, então esse me marcou muito. E um outro caso foi um júri daqui de Jaraguá, em que a família esteve muito envolvida. A esposa da vítima, a avó da vítima me procurou um dia para falar sobre o caso. Os pais, eles estavam muito emocionados, muito envolvidos. E foi um caso que também teve êxito, teve a condenação. E ele me marcou bastante pela emoção do plenário, dos familiares. Qual a maior dificuldade que já teve durante sua atuação? A maior dificuldade é conciliar teoria e prática. É poder levar um benefício concreto para a sociedade, para a coletividade em que a gente trabalha, dentro do nosso dia a dia, que é um pouco burocrático. A nossa vontade é, às vezes, entregar a justiça de uma maneira mais rápida, mais pronta, atender aos reclames da sociedade. Mas é uma dificuldade, porque tudo depende de juntar provas, tudo depende de um protocolo, de um trâmite processual que, às vezes, é lento. Então, vencer essas barreiras para tentar dar agilidade, para tentar fazer com que surtam efeitos na prática, em benefício da coletividade, o nosso trabalho do dia a dia. A senhora teria um recado motivacional para quem pretende seguir essa carreira, ou até mesmo para os alunos que estão cursando direito agora? Alcançar um cargo de promotor de justiça, juiz de direito ou qualquer cargo público que você almeje é uma maratona de 42 quilômetros. Não são 100 metros rasos de corrida. É uma corrida de 42 quilômetros. Então, hoje, talvez você não consiga levantar da sua cadeira e percorrer correndo os 42 quilômetros. Mas se hoje você der o primeiro passo e não parar, você vai aumentar. Você vai correr 100 metros hoje, 1 quilômetro semana que vem. Em um mês, 45 dias, talvez você consiga correr 5 quilômetros. E se você prosseguir sem desistir, aumentando o seu treinamento, aumentando a sua dedicação, que no caso do direito é o estudo e também a prática com os estágios, as experiências, se você dedicar estudando e tendo prática todos os dias por alguns anos, com certeza você consegue chegar, cruzar a linha de chegada dos 42 quilômetros. Mas eu digo, muitos querem cruzar a linha de chegada, subir no pódio, mas poucos querem começar com os 100 primeiros metros e se esforçar e dedicar tanto a ponto de conseguir correr os 42 quilômetros. Então, se você quer cruzar a linha de chegada, se você quer terminar os 42 quilômetros e pegar pódio, saiba que o sacrifício é grande e você tem que estar disposto a caminhar o primeiro quilômetro, aprender a correr e perseguir toda essa trajetória que é necessária para completar essa prova. Esse é o meu recado.